agora vamos à explicação das suas dúvidas sobre finanças pessoais. Como sempre está connosco o António Godinho, administrador da Exchange. Olá, António. Olá, Camilo. Muitos mails, muitas dúvidas, muita preocupação. Já é contínuo. Olha, deixa-me colocar-te aquilo que está a incomodar muita gente, que é assim, porquê é que eu hei de pôr dinheiro em PPRs se a rentabilidade dos PPR é inferior a de outros fundos, António? Pois, isso é uma pergunta muito pertinente e a resposta também não é fácil. De facto, o PPR tem sido um produto interessante, até para componente, sobretudo componente fiscal. E que terminou agora. Que vai terminar agora no decorrer de 2011, portanto para 2011 já não faz sentido. E, de facto, por essa componente fiscal ele teve grande sucesso. Tem uma virtude inata à sua característica de uma poupança de médio e longo prazo. E é bom recordar às pessoas, António, que depois, no final, depois dos 5 anos, existe uma vantagem fiscal muito grande. Exatamente. Não é só deduzir no IRS, é que o IRS que se paga ao resgatar é um IRS muito mais baixo. A retenção na fonte é mais baixa. E, de facto, esse tem sido a alavanca dos PPRs. Agora, como produto financeiro, é um produto que... A grande virtude hoje é obrigar as pessoas a ter as poupanças no médio e longo prazo e poupar numa perspectiva de reforma. Aliás, que esse é um tema cada vez mais importante. Nós nos preocupamos bastante. António, então quer dizer, para as pessoas que estão nesta área, apesar da rentabilidade ser baixa, convém fazer. Convém fazer, sem dúvida. Mas agora explica só porque é que a rentabilidade é baixa. A rentabilidade é baixa porque estamos a falar de um produto que normalmente está associado a um produto conservador, não é? Portanto, ou seja, as pessoas não podem querer segurança e depois querer rentabilidades de 20%. Aliás, isto aplica-se um pouco a todos os produtos financeiros. As taxas elevadas em termos de rentabilidade têm associado um prémio de risco, ou seja, é um pouco o que se passa com a dívida pública portuguesa, que é muito atual, não é? Ou seja, a dívida pública portuguesa paga uma taxa mais elevada, mas tem associado um maior risco comparativo. Não quer dizer que o risco seja latente, seja imediato, mas comparativamente com outros produtos financeiros tem um risco mais elevado. No caso dos PPRs, os ativos que são investidos por parte dessas sociedades gestoras e os bancos têm a ver com produtos normalmente mais seguros e cuja rentabilidade é mais baixa, naturalmente. E é um bom produto, diga-se que não deixa de ser um bom produto. Sempre seguindo aquelas filosofia que tu dizes que é colocar em vários instrumentos. Desde que seja enquadrado no perfil, isso é o fundamental. Sim. Em primeiro lugar, enquadrado com o perfil das pessoas, não é? Sim. O perfil de investidor, digamos assim. E depois na perspectiva da diversificação. Não se deve ter tudo em PPR. Claro. António, até porque, para aquelas pessoas que querem mais rentabilidade nos PPR, podemos dizer que há PPR de ações. Há planos de poupança de ações que, aliás, que devem ser até aconselhados. Daí que o aconselhamento na área dos investimentos é cada vez mais importante. Personalizada. Tem que ser personalizada. Alguém vamos imaginar, com 35 anos, não faz sentido estar a investir Pode correr mais risco. Pode correr, porque tem um prazo mais longo para, eventualmente, suportar as variações, por exemplo, do investimento em ações. Como sabemos e como dissemos aqui muitas vezes, as ações são, normalmente, um excelente produto de investimento, mas numa perspectiva de médio e longo prazo. Eu devo dizer-te que eu tenho algumas ações, inclusive de empresas estrangeiras, onde nunca perdi dinheiro. Aliás, se as vendesse agora, ganhava dinheiro, mesmo sabendo que a conjuntura não é boa. Mas, Camilo, há quanto tempo é que tens essas ações? Pois, há tempos, exatamente. Há mais de 5 anos, certamente. Olha, até posso dar alguns exemplos, mas devemos fazer um programa só sobre isso. O problema do investimento, só agora para terminar, porque acho que é uma questão pertinente. A questão das ações, do investimento em ações, e que muitas vezes ser associado ao jogo das ações da Bolsa... Não há jogo nenhum aqui. Não há jogo nenhum. A questão é que se comprarmos ações para vender daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou daqui a um ano e meio... podemos correr o risco de perder dinheiro porque existem variações no curto prazo. Olha, isto leva-me à segunda questão, também das mais colocadas esta semana, que é depósitos a prazo. As pessoas estão muito preocupadas com quem é o banco que dá mais. Isto não é bem assim, não é? Então, uma coisa é a taxa divulgada, outra coisa é a taxa que depois a pessoa consegue negociar. É a taxa negociada. Então vamos lá, explica lá isso. Mais uma vez aqui há que atender à questão do risco, ou seja, nem sempre o melhor produto, ou aquilo que pode ser o melhor produto de depósito a prazo com a taxa mais elevada é, se calhar, o melhor depósito a prazo. Pode, eventualmente, ser uma instituição não tão sólida, digamos assim. Sendo que até 100 mil euros por titular e por banco, existe sempre uma garantia adicional do Fundo de Garantia de Depósitos. À parte dessa questão, obviamente, é tudo uma questão negocial. Para além das taxas de tabela, o que os telespectadores devem fazer é negociar, não apenas com o seu banco, nem falar apenas com o seu gestor de conta ou o gerente de conta, ou de agência ou de balcão,
mas fazer um pouco uma pesquisa de mercado, no mínimo 2, 3 bancos, e pedir ofertas. E negociar mesmo. E negociar, ou seja, se é cliente, porque é cliente, que produtos é que já tem subscrito naquele banco, se é cliente há quanto tempo, ou seja, a taxa não é automática. Regatei também aqui. Negociei, é a palavra da ordem. António, mais uma pergunta muito frequente esta semana, que tem sido em relação à questão da segurança dos investimentos. E, aliás, deixe-me pedir-te uma coisa, que é... Estamos a ter um número crescente de pessoas que pedem que nós forneçamos uma espécie de panóplia de produtos seguros na área de seguros de capitalização, com capital garantido, depósitos a prazo e mesmo outro tipo de instrumentos. Em todo caso, aqui, António, o que se pode dizer é que tem que ser sempre um aconselhamento personalizado, não é? Tem. Porque isto... Até podemos convidar as pessoas a escreverem, a contar a sua própria situação. Até porque, conto o exemplo desta semana, dos muitos primeiros que te mandei, começa a aparecer um número crescente de pessoas que dizem que têm 5 mil, 10 mil e 15 mil euros e querem saber onde vão ocupar. Ou 100 mil, é verdade, mas nota-se muito no segmento mais baixo das poupanças, começa a haver pessoas a pedirem este tipo de aconselhamento. Camilo, o ponto que estás a tocar é o fundamental, ou seja, nós podemos preparar sem qualquer problema uma informação genérica, mas é a mesma coisa que teres uma doença e eu mandar-te ler um livro, não é? Sobre medicina. Obviamente tens que ir ao médico para ele fazer uma análise. Ou seja, o aconselhamento personalizado aqui é muito fundamental. É fundamental, obviamente, quanto maior é o património, mais fundamental é, eu diria até que é essencial. Mas mesmo para pequenos aforradores, pessoas que têm pouco dinheiro investido, deve ser já uma preocupação ter um consultor financeiro. Com isso remato esta parte do programa chamando a atenção para o facto de, se tiver alguma dúvida, por favor, não hesite, escreva para cordonheiro@sap.pt ou então mesmo para camilorenco@gmail.com, porque nós passamos para a Exchange, que lhe dará um aconselhamento absolutamente personalizado para esta situação. Independente. Independente, como diz o António Godinho. E já sabe, se continuar